Estamos de volta com o nosso Mais Saudável e hoje falando sobre o câncer de mama. Então, gente, liga para todo mundo que você conhece, porque o assunto hoje é muito importante, porque o diagnóstico precoce salva. E é exatamente isso que eu perguntei para os doutores aqui, antes da gente sair para break, como é que a gente vai detectar esse nódulo. Então, de que forma, qual é a periodicidade que a gente deve fazer o autoexame, enfim, como a gente deve realizar o autoexame, da forma correta, né? Porque muito se fala. Na verdade, Cissa, o autoexame é uma coisa que a gente defende muito para que a mulher conheça a mama, né? Então, o autoexame deve ser feito sempre na primeira semana após a menstruação, mensalmente. Agora, o grande objetivo é a mulher perceber que a mama dela tem aquele padrão, sempre vai ter aquele padrão. Se tiver alguma coisa diferente, ela vai notar que aquilo não estava lá no mês anterior. Então, essa é a importância do autoexame. Agora, mais importante do que o autoexame, a única coisa que diminui a mortalidade das mulheres é a realização da mamografia. Mamografia diminui em 30% a mortalidade de mulheres. Então, esses são estudos já da década de 70 que estão sendo republicados ano após ano, mostrando que mulheres que fazem mamografia têm 30% menos chance de morrer do que mulheres que não fazem mamografia. Então, esses dados são muito contundentes. Agora, doutor, tem uma pergunta. Muito se fala a questão assim, da mamografia depois dos 40 anos, né? Geralmente, o ginecologista vai recomendar para que você faça esse exame a partir dos 40 anos. Mas tem mulheres mais jovens, com 30 anos, que apresentam o quadro de câncer de mama. E aí, como é que funciona? Na verdade, a recomendação básica para todo mundo é que se faça mamografia a partir dos 40 anos em alguns países. E no Brasil hoje existe uma controvérsia, porque no Brasil existem alguns serviços, por exemplo, o Instituto Nacional do Câncer, que recomenda a partir dos 50 anos. O importante é a gente conhecer a eficácia, o conceito de eficácia. O que é eficácia? É aquele exame, ele vai ter a capacidade de detectar a doença em qual paciente. Qual a característica da mamografia? É um exame de raio-x. Quanto mais glandular a mama da mulher, portanto, quanto mais quantidade de glândula ela tiver, menos eficaz é a mamografia. A mama mais jovem tem mais glândula, portanto, a eficácia da mamografia para mamas mais jovens é inferior. Agora, não é para todo mundo começar aos 40 ou aos 50, existem exceções. Mulheres com câncer de mama na família devem iniciar a mamografia 10 anos antes do que o caso índice. Então, vamos fazer uma suposição. Minha mãe teve câncer de mama aos 45. Eu devo iniciar a mamografia aos 35, sabendo que o exame não vai ter tanta eficácia numa mulher de 35 como a partir dos 50, mas devo iniciar aos 35, não aos 40. Ah lá, vamos explicar, tem uma foto bem ilustrativa aí no ar do exame da mamografia, né? Então, a câmera, a mama tá ali e explica pra gente como que é esse exame, por favor. Na verdade, doutor. a mamografia ela é realizada num aparelho denominado mamógrafo, né? O mamógrafo nada mais é do que um aparelho de raio-x, então embaixo da mama dessa foto está colocada uma chapa. A mamografia é feita em duas incidências, essa que a gente chama de crânio caudal, que ela vai pegar de cima para baixo. E a segunda incidência é chamada de médio lateral, que ela vai pegar 45 graus. Por quê? Porque boa parte dos tumores da mama ocorre na cauda axilar, que a gente fala. Então, quando a gente divide a mama em quatro, o quadrante onde mais ocorre o tumor de mama é na parte lateral, como mostra essa mamografia aqui pra gente. Se essa mamografia fosse feita de perfil, provavelmente esse tumor nem apareceria. Então, a técnica da mamografia ela é feita a 45 graus para que se pegue esse prolongamento axilar da mama. Agora, doutor, por exemplo, a gente está falando da mamografia, ali aonde está aquele circular, vem aqui comigo no plasma, doutor, por favor. Vem aqui. Vamos explicar direitinho, por favor, pode ficar aqui desse lado? Perfeito. Aí o senhor vai me explicar aqui. Vamos voltar àquela foto, Janete, por favor, porque aquele circular vermelho ali, eu quero fazer uma pergunta. Aqui, aonde ele circula, aqui são os nódulos, é esse? Isso é um nódulo. Tá, né? agora com esse aspecto que o senhor consegue olhar, o senhor consegue visualizar se esse nódulo, ele é benigno ou maligno ou é através de um laudo patológico? Na verdade, benignidade ou malignidade vai vir a partir de uma biópsia. Tá. Porque a gente vai dizer se esse nódulo é suspeito ou não suspeito, se eu necessito fazer a biópsia. Esse nódulo claramente é um nódulo suspeito. A gente divide em categorias 4 e 5 são nódulos suspeitos e precisam de biópsia. Esse é um nódulo categoria 5. Veja como ele é espiculado, ele me lembra uma estrela. A palavra câncer também vem de pata de caranguejo. Se você olhar bem para ele, ele tem uma similaridade com um caranguejo. Olha como ele tem ramificações nas duas incidências. Então esse é um nódulo altamente suspeito, é um nódulo categoria 5 que deve ser biopsiado.
Agora coloca a outra foto pra gente, já aquela que você colocou na sequência. Aqui, o que significa esse? Aqui é um nódulo, é um nódulo? Aqui é uma área que a gente não vai definir como um nódulo, mas aqui é uma assimetria, porque eu tenho de um lado e não tenho do outro. Agora, ele não se define claramente como um nódulo. Veja a diferença em relação à imagem anterior. Aqui a gente não tem aquelas especulações. Aqui a gente chama de densidade assimétrica na mamografia. Isso também precisa ser investigado, mas menos suspeito do que a situação anterior. Agora, por exemplo, doutor, quem tem um nódulo, já fez esse exame, tem um nódulo, eu vou te falar por mim mesmo, eu tenho um nódulo na mama esquerda, e ela me acompanha a vida. Agora, esse nódulo, ele pode virar um tumor? Veja, malignização de nódulos benignos é algo raríssimo, né? Eu brinco sempre que na medicina e no amor a gente nunca pode dizer nunca e sempre, né? Mas em 99% dos casos não vai haver malignização de nódulo benigno. O que acaba acontecendo, às vezes, é que existe uma dificuldade diagnóstica. Então, normalmente os nódulos, quando aparecem e têm características benignas, a gente dá categoria 3. O que significa categoria 3? Significa que é um nódulo provavelmente benigno e ele tem 2% de chance de ser maligno. Então a gente recomenda um acompanhamento semestral, não mais um acompanhamento anual, porque se houver alguma mudança nesse nódulo, ele vai ser biopsiado. Então, após 3 anos de acompanhamento, mantendo o mesmo padrão, a mulher está autorizada a voltar a fazer o seu exame anual e a gente rebaixa essa categoria de 3 para 2, um achado benigno e finalizamos isso. Essa outra fotografia que a gente está vendo aí também tem um nódulo com a mesma característica que o senhor falou na foto anterior. Ele está bem juntinho, né? Isso, na verdade, olha, é um nódulo volumoso, que a gente consegue definir os limites com pouca precisão e olha como ele tem especulações. Aqui é um nódulo já categoria 4, não é tão evidente quanto aquele anterior, mas é um nódulo também suspeito. Né? Perfeito. Vamos voltar aqui para o nosso sofá, doutor? E aí eu quero perguntar o seguinte. A gente tem aí essas fotografias através do exame da mamografia, mas no toque eu consigo apalpar, eu consigo sentir esse nódulo? Ou só quando ele já é realmente muito grande e a coisa tá feia para o meu lado, sabe assim? Sim, isso é muito variável, Cissa. Depende da localização, depende da característica da mama desta paciente. Isso me traz a informação que o Danilo trouxe. Por isso que a gente, de alguma forma, e se a gente perceber, a campanha abusiva, diria, pelo autoexame diminuiu. Porque parece que nós estamos passando para a paciente a responsabilidade de diagnosticar a própria doença. Então, ela não tem treinamento para isso. Sim. A importância é ela conhecer o próprio corpo. Mas os americanos mostraram que, na realidade, a mulher consegue palpar uma leiga, né? Consegue palpar um nódulo já perto de 3 centímetros. Isso tem diferença no impacto do tipo de tratamento a ser feito. Então, a localização do nódulo, ou esperar palpar alguma coisa para procurar ajuda, não é a melhor estratégia. Entendeu? Agora, gente, muito se fala a questão, né, do diagnóstico através desses exames que a gente já conhece, mas, por exemplo, se a gente não faz geralmente a mulher vai na ginecologista de 1 em 1 ano ou de 6 em 6 meses, né? Mas a mama, ela pode apresentar algum sintoma de irregularidade e, opa, isso me chamar a atenção sem o toque, mas a mama se modificar? O tecido mamário, rapidamente, é pouco provável que se modifique. Agora, existem 2 sintomas muito suspeitos. A saída de secreção pelo mamilo, que seja de aspecto de sangue ou de água de rocha, que a gente chama, que é uma água bem fluida. A mulher que tem uma descarga no mamilo espontaneamente de sangue ou essa água de rocha, é um achado bastante suspeito que deve ser investigado. A questão da hereditariedade, né? Eu estava lendo recentemente aí uma pesquisa, e nessa pesquisa, que eu não me lembro a fonte agora, mas estava apontando ali que 10% dos cânceres são hereditários. Agora, o resto a gente causa. Olha que coisa maluca, né? Assim, fator do meio ambiente, o teu ritmo de vida, trabalha demais, estresse, não se alimenta corretamente, não faz exercício físico e por aí vai. É real isso? Vou até deixar para o Otávio, que é especialista no hereditário, por favor, no genético. Exatamente, que é oncologista. Na realidade, isso é fato. Assim, nós sabemos que não mais do que 10% de todos os cânceres de mama são hereditários. Tá? Existe uma dificuldade muito grande para o leigo entender o que é uma doença genética e o que é uma doença hereditária. Então, o câncer de mama é uma doença genética, ela está no DNA, ok, mas não necessariamente ela é hereditária.
não necessariamente ela vai ser transmitida, ok? Então existem algumas mutações muito bem conhecidas e elas todas não chegam a 10% de todos os tumores de câncer de mama. E como você disse, os outros nós chamamos de esporádicos, não existe uma mutação propriamente conhecida e muito provavelmente a causa é multifatorial. A interferência estilo de vida mesmo. Estilo de vida, a interferência do ambiente, da história, da idade da primeira menstruação, da idade da última menstruação e por aí vai. Então, o número de tumores hereditários, nós temos a sensação de que está aumentando na realidade porque a gente conhece um pouco mais do assunto, mas ele continua ainda não ultrapassando 10% de todos os casos. E por falar em hereditariedade, tem uma atriz muito famosa, hollywoodiana, que o mundo conhece, e o que ela fez virou notícia no mundo, que é a Angelina Jolie, né, que foi lá e fez a mastectomia e depois esterilizou, tirou o ovário, enfim, tirou tudo, né? E isso salva, não salva? Isso faz com que a pessoa realmente evite o câncer? Vamos ver um pouquinho a história da Angelina. 2 anos depois de retirar as mamas, a atriz americana Angelina Jolie anunciou nesta terça-feira que se submeteu a outra cirurgia para se prevenir do câncer. Desta vez, para retirar os ovários e as trompas de falópio. Em um artigo publicado no jornal The New York Times, Angelina declarou que os médicos detectaram uma mutação em um gene que representa um risco de 87% de desenvolver câncer de mama e 50% de câncer de ovário. Diante do risco, a atriz e diretora de 39 anos se submeteu a uma cirurgia preventiva na semana passada. A esposa de Brad Pitt destacou que ter uma mutação deste tipo não implica necessariamente que a paciente deva ser operada. A atriz relata que vários médicos concordaram que a cirurgia era a melhor opção para ela, pela mutação do gene da qual é portadora e porque 3 parentes diretas, mãe, avó e tia, morreram vítimas de câncer. Doutor Otávio, o senhor concorda com o que ela fez? Plenamente. É mesmo? Assim, claro, eu digo o seguinte, dentro desses tumores hereditários existem alguns muito bem conhecidos. É claro que o caso dela se tornou público, nós sabemos até qual é a mutação que a Angelina Jolie tem. Ela tem a mutação em um de 2 genes muito conhecidos para o câncer de mama, que é o BRCA, 1 e 2. Tá? E essa população, com essa mutação, tem, como dito, 80%, 90% de chance de desenvolver o câncer de mama no decorrer da vida. Então, para esta população, se fazer o que se chama de mastectomia redutora de risco ou a ressecção ovariana, porque do ponto de vista biológico e genético, o tumor de mama e ovário são muito semelhantes, eles têm uma proximidade muito grande. Então foi o que aconteceu, ela tem essa mutação, mas é claro que ela não foi procurar essa mutação, ela vinha de uma família de história de câncer de mama, geralmente numa idade muito precoce, e nessa família investiga-se, procura-se esse gene e oferece à paciente esse tipo de conduta. Então foi correto o que ela fez, sim, no caso clínico dela, né? Exatamente. Agora a gente vai conversar com uma outra mulher muito especial, que eu não conheço pessoalmente, mas eu faço questão de conhecê-la, porque é uma guerreira, é uma mulher que usou a própria história para motivar outras. Então eu tiro muito meu chapéu para quem, de um problema, né? A pessoa passa por um problema, mas ela não passa em vão pela vida, sabe? Ela vai lá, ela ajuda, ela motiva, ela tem um olhar coletivo. E essa pessoa é a Flávia Flores. Flávia, muito prazer em falar com você, muito obrigada pela sua presença. Ai, obrigada também, queria estar aí, mas a próxima vez eu apareço pessoalmente, com certeza. Por favor. Flávia, conta um pouquinho pra gente a sua história. Aos 35 anos, 2012, eu fui diagnosticada câncer de mama. Eu achei esse nódulo no banho, eu senti esse nódulo e fui no médico. O médico disse que a gente ia ficar em observação, porque aquilo não era nada. Daí eu fiquei em observação uma semana e voltei. Eu disse, não, esse nódulo aqui eu preciso que a gente investigue. Daí ele disse, Flávia, a mamografia não é indicado para você e tal, não sei o quê. Daí eu insisto, né, a gente fez a mamografia. Cheguei com a mamografia e com ultrassom também, e o médico disse, o caroço não é nada,
mesmo, mas você pode trocar o silicone. Você tem que trocar o seu silicone porque a sua prótese está rompida. Então, eu fui atrás, né, do meu cirurgião plástico. Daí cheguei no cirurgião plástico e disse, doutor, eu tenho uma prótese rompida e tenho esse carocinho. Ele examinou o carocinho e disse, esse carocinho aqui, ele não é nada, eu vejo esse tipo de carocinho sempre. Então, eu fiz todos os exames pré-operatórios e fui operar. Operei, fui fazer uma cirurgia plástica. Tiraram os meus próteses, botaram próteses novas, lindas, maravilhosas, modelos 2012. Daí tiraram o carocinho também. Daí, assim que ele tirou, quando eu acordei, ele falou, sabe o carocinho que te preocupava tanto? Eu assim, sim. Ele falou assim, não era nada, assim, estava todo encapsuladinho, mas mesmo assim ele vai para biópsia, porque todo o material retirado do seu corpo vai para biópsia de braço. 10 dias depois veio a bomba, eu estava com câncer de mama, agressivo, realmente eu já tinha passado 6 meses de quando eu tinha achado, eu já tinha crescido 3 vezes o tamanho dele, quando eu tinha achado estava em 2 centímetros, quando foi retirado estava em 6, né? E daí aquele Deus nos acuda, né? Eu tive que sair correndo, fazer outra cirurgia, tive que esperar cicatrizar melhor, daí começar a fazer outra, daí foi atrás de uma equipe médica para me operar, então eu operei, fiz uma mastectomia dupla. Por que dupla, né? Porque eu só tinha câncer numa mama, só que para eu não ficar com, assim, 50 anos preocupada que se ter câncer de mama de novo, a minha médica optou em tirar as duas, né? Que daí nunca mais ia ter problema, né? Eu achei uma ótima solução. E ainda mais porque ele ficou bom, ficou uniforme, os 2 peitos ficaram iguais, né? Gostei. Ô Flávia, você sabe o que me chamou muita atenção quando eu comecei a ler um pouco a tua história? Foi que no momento em que você foi diagnosticada, você começou, você foi até a internet, né? Para procurar Isso. beleza com oncologia, quimioterapia com beleza. E você não encontrou nada. Conta um pouquinho dessa tua... Nada. Então, depois que minha mastologista disse que eu ia fazer uma reconstrução, isso me ajudou muito, porque eu não imaginava assim, eu ficar sem o peito, ia ser muito difícil. Daí eu pensei, não, com o voluminho, o cabelo é de menos, eu vou dar uma pesquisada na internet, né? Então eu fui procurar, né, quais eram os artifícios de beleza que eu ia usar durante essa fase. E só que não tinha nada de zero, de nada. Então eu pensei, nossa... Que estranho, as pessoas diziam assim pra mim, Flávia, cuide da sua saúde, a sua saúde vem. Agora, você tem que se preocupar com a sua saúde, a vaidade vem por último lugar. Daí eu pensei, gente, isso não é possível. Não, eu preciso me reconhecer no espelho pra ficar bem, passar bem pelo tratamento, né? Eu queria olhar a Flávia e dizer, Flávia, vamos pra químio. Não, assim, tipo, não, eu não queria nem que os outros me vissem se maquiar. Acho que nunca ninguém me viu durante o tratamento, né? Então, eu sabia que a autoestima ia ser o fator predominante, assim, para o meu sucesso no meu tratamento. Eu sabia, sabe? E isso ajudou muito, a minha imunidade nunca baixou, sabe? Porque eu estava sempre para cima, sempre feliz, acompanhada de pessoas que gostavam de mim, sabe? Então eu não assustei ninguém. Eu pude me produzir, ficar bonita. E eu acabei inspirando milhares e milhares de mulheres a também se comportar dessa maneira durante o tratamento. E isso que eu falo, que você é muito especial, porque você conseguiu incentivar mulheres que passam pelo mesmo problema e não ficar desolada na vida, sabe? A vida tá aí, vamos, persiste, continua, segue seu caminho, que vai dar certo. Hoje, Flávia, você tá curada? Como que é o teu câncer? Não, eu faço ainda tratamento. Tá. Eu fiz 30 quimioterapias, 28 radioterapias e hoje eu faço hormonioterapia. Tá. Que é a terceira parte do meu tratamento. É um remédio que eu vou tomar durante 5 ou 10 anos. Ainda estão... Daqui a 2 anos vai fazer 5 anos. Daí eu vou ser reavaliada se eu vou fazer 10 anos ou eu vou ficar nos 5 anos. Eu pretendo ficar só nos 5 anos. E depois o acompanhamento. O meu médico disse que eu vou ser sempre uma paciente oncológica, em tratamento ou fora de tratamento. Tá. Assim, não querem me dar alta assim tão cedo. Mas não tem problema, é só um status, né? Ô Flávia, conta rapidamente pra gente do Instituto Quimioterapia e Beleza. Pra quem quer pegar força, pra quem quer também, assim como você, recuperar a autoestima.
O Instituto foi formado porque eu faço meu trabalho sozinha, né? Fazia pela internet, redes sociais, os vídeos e tal. E o Instituto veio para somar, né? Para me ajudar a chegar em mais hospitais, mais mulheres, me ajudar com suporte ao banco de lenços que eu tenho. Um projeto lindo, onde eu recebo doações de lenços, a gente higieniza e manda para paciente em casa, sem custo nenhum, é um presente meu para qualquer paciente. Então, ela pode entrar no bancodelenços.com.br e pedir o seu lenço. E, além disso, a gente também dá aulas de oficina de maquiagem, oficinas de amarrações de lenço nos hospitais, também hospitais que se interessam. Por favor, entre em contato com a gente no www.quimioterapiabeleza.com.br. Vai ser um prazer. E é isso, a gente quer chegar em mais mulheres, a gente quer oferecer benefícios para elas, assim. Então, algumas empresas estão dando benefícios que a gente está passando para as CATs, para as minhas pacientes. E até, assim, o tatuador, a LED Tatu também está com uma parceria com a gente, fazendo a reconstrução do bico e da auréola com a tatuagem 3D, que fica incrível. Que legal. Porque, assim, ó, a mulher, quando sai lá da LED com o bico... Sai feito, outra, né? Outra. ela quer tirar a roupa da rua. Ô, Flávia, eu queria que você falasse para quem... Eu quero que você fale para quem está assistindo, né? Motive realmente. Às vezes a pessoa acabou de receber um diagnóstico, ou conhece uma amiga, uma irmã, alguém na família que tem esse diagnóstico. O que você pode falar para a mulher? Amiga, é passageiro, tudo passa, o tratamento começa, então tem que começar logo, ele vai acabar. Então, cuide da sua imunidade, obedeça o seu médico, fique perto das pessoas que você ama, da sua família principalmente. E é isso, se produza, viva, você não vai ficar em casa, não pense isso. Porque assim, quando eu fui diagnosticada, eu pensei em um cenário muito triste, mas não é esse cenário. Hoje em dia, a quimioterapia não judia tanto, sabe? A gente pode viver. Que maravilha. É vida normal. Que maravilha. Flávia, eu faço questão que você venha aqui um dia, tá bom? Porque eu quero te conhecer e te dar um beijo, um abraço pessoalmente, porque você é demais. Tá bom? Eu vou adorar. Daí, quando eu for aí, eu vou ensinar umas amarrações de lenço. Perfeito, fechado. Combinado? Muito obrigada, viu, pelas suas palavras e por estar aqui com a gente. Beijo, fica com Deus. Obrigada. Que também. história, Tchau. né, gente? Que bacana. Viu que eu te falei lá no comecinho do nosso programa? O diagnóstico de câncer de mama, de qualquer outro tipo de câncer, não te aproxima do fim, tá bom? Você tem sim que ter autoestima, alegria, sabe? Pra seguir o seu caminho dia a dia. Porque, graças a Deus, nós estamos aqui cercados com grandes especialistas. A ciência tá aí a nosso favor, tá bom? E quem tá também a nosso favor, hein? Diz pra mim. Aqui, ó, a Claro. Gente, chegou sim a nova Claro HD TV e quem compara, leva. Quer ter uma TV completa aí na sua casa? Com a nova Claro HD TV, você garante diversão pra toda a família. E não é só diversão, não. Conforto e qualidade de cinema também. Tudo isso aí na sua casa. Gente, a Claro HD TV oferece os melhores filmes, esportes, séries, desenhos, reality shows e muito mais. Tá esperando o quê? Para pegar o telefone agora e garantir tudo isso para sua família? 0800 031 21 21. E tem mais, viu? Pensando aí numa possível disputa pelo controle remoto, que a gente sabe que acontece, não tem jeito. Sabe o que a Claro está fazendo? Ela está disponibilizando mais 2 pontos de TV totalmente gratuito. É isso mesmo, são 2 pontos aí grátis. Então pare e pensa, você vai assinar um, vai ganhar 2, são 3 pontos aí na sua casa. Não é bom demais? Liga 0800 031 21 21. Na Claro HD TV são mais de 160 canais, sendo aí 33 em HD, além dos canais abertos da sua cidade. Você quer mais? Quer? Então você merece. A instalação e a adesão são totalmente grátis. E o que é legal, gente, você começa a pagar só em dezembro. Tem um tempo ainda. Pega o telefone agora, liga 0800 031 21 21. Assine aí o combo multi, consulte planos para internet, para telefone fixo. Vem ser gigante com a nova Claro HD TV 0800 031 21 21. E eu volto pra cá e eu quero comentar com vocês daqui a
a pouquinho o que a Flávia acabou de falar, a questão da autoestima, né? A questão de querer, de estar aí pra vida. Tudo isso e muito mais daqui a pouco, depois do nosso intervalo, tá bom? Eu te espero. Pega o telefone, liga pra gente, 19387196620 ou a ligação grátis 0800 777 0021. Eu vou rapidinho e volto.